Olá, nesse tutorial nós vamos entender aqui como funciona o processo de seleção de objetos no Adobe Illustrator CS6. Estamos aqui com a minha prancheta na área principal, temos desenho de um retângulo que vamos utilizar como exemplo para utilizarmos as ferramentas de seleção. As ferramentas de seleção elas são representadas por esses 4 ícones que aparecem aqui na parte superior, na janela de ferramentas, certo? Repare que em algumas ferramentas dessas, no seu cantinho inferior, vai ter um pequeno pontinho, né? Quando eu encosto o cursor aqui, a gente pode ver os pontinhos bem aqui no canto inferior direito. Isso quer dizer o seguinte: quando eu seguro o Shift esquerdo do mouse sobre essa janela, abre-se um menu trazendo outras opções de escolha que eu posso, junto a essa janela aqui, escolher com o botão esquerdo do mouse. Bem, quando se abre a opção de janela, eu tenho também aqui, nas janelas de opções, uma setinha que fica na lateral direita, que se eu clicar com o botão esquerdo, eu transformo essa janela numa barra de flutuante. Então aqui com essa barra flutuante, eu tenho como clicar sobre a ferramenta de forma mais rápida. Não preciso vir aqui, clicar, esperar alguns segundos e selecionar a ferramenta. Através aqui desse menu flutuante, eu tenho como escolhê-lo de forma mais rápida. Eu posso clicar aqui para também apagar a janela flutuante, mas a janela sempre se mantém lá na ferramenta selecionada. Tá? Bem, lembrando a vocês que cada ferramenta dessa, quando acionada, ela pode ter uma respectiva tecla de atalho informada. No caso aqui da primeira opção, que é a seleção direta, eu posso clicar aqui, tá? Mas posso também utilizar a tecla V. Repare que quando eu deixo alguns segundos o cursor sobre a ferramenta, aparece lá a ferramenta seleção e qual é a tecla que substitui, que seria a tecla V. A ferramenta de seleção, que é a primeira opção, ela me permite selecionar o objeto aqui na área 3D. Então ele cria todo o contorno no objeto, aparece alguns pequenos quadrados aqui nas laterais do objeto, que é a seleção do objeto. Isso me permite, quando eu encosto o cursor do mouse sobre cada quadradinho desse, repare que ele se transforma em um cursorzinho de seta dupla. Quando eu puxo com o botão esquerdo do mouse, eu promovo o redimensionamento do objeto aqui na área principal. Então eu posso redimensionar ele, posso achatá-lo, posso esticá-lo, posso diminuir o tamanho, entendeu? Somente transformando esse cursor num cursorzinho de seta dupla no momento que eu encosto com essa ferramenta de seleção. Tá? E a outra opção também que eu tenho de transformação é, se eu encostar o cursor próximo às esquinas, não precisa nem ser em cima não. Se eu encostar em cima, eu vou ter a manipulação de transformação de tamanho, né? Se eu afastar um pouquinho, eu vou ter o cursor em forma de uma seta dupla, porém sinuoso. Isso quer dizer que eu posso utilizar agora a transformação de rotação da forma. Então, se eu segurar o botão esquerdo, eu rotaciono a forma que eu fiz aqui na área de trabalho, ou na minha prancheta. Ok? Então, a seleção na primeira opção, com a tecla V, me permite fazer isso. Na segunda opção, eu tenho a seleção que eu posso utilizar a tecla A. É a seleção direta. A de baixo eu não tenho tecla de atalho. Mas na primeira eu tenho. A ferramenta de seleção direta com a tecla A, que eu posso também acionar, ela é diferente da primeira, porque ela me permite, quando eu clico sobre cada pontinho desse aqui do objeto, que se chama âncora ou ponto de ancoragem. O ponto de ancoragem são os pontos que, quando ligados, formam os segmentos. Segmentos, essa extensão que aqui está. Né? E essa ligação de segmentos, na medida que eu vou fazendo e vou fechando, eu vou fazendo as formas na minha área de trabalho. Então, cada pontinho desse aqui, que eu clicar com o botão esquerdo, eu posso segurar o botão esquerdo e eu transformo ou desloco esse ponto de ancoragem, largo, e repare que eu transformo aquele retângulo em uma forma diferente. Então, através da seleção direta, eu tenho como modificar a forma das formas que eu criei aqui na minha área de trabalho. Se eu clicar nesse aqui somente, eu puxo com o botão esquerdo e crio somente ele. Se eu clicar aqui nesse, ele vai ficar escuro. Os demais se mantêm sem a cor escura, porque não estão selecionados. Seguro o botão esquerdo e faço as modificações que eu quiser em cada ponto de ancoragem aqui desejado.
Se eu quiser selecionar 2 ou mais pontos de ancoragem para fazer modificações, basta que eu segure na área externa o botão esquerdo, cria-se uma caixa de seleção, ó. Eu arrasto com o botão esquerdo, solto, e eu tenho somente esses 2 aqui selecionados, os demais não estão selecionados. Quando eu for puxar aqui o objeto agora, eu puxo esses 2 objetos que eu selecionei, os 2 pontos de ancoragem. Se eu clicar somente sobre esse, eu puxo somente esse. Se eu quiser puxar selecionar esses 2, clico fora, arrasto, largo, selecionei os 2. Repare que os 2 estão com o interior deles preenchidos, estão selecionados, e aqui eu posso movimentar somente os 2 aqui, os demais não se movimentam. Então a diferença entre a seleção e a seleção indireta, ou seleção direta, desculpe, a diferença entre a seleção direta e a seleção é justamente a possibilidade de eu poder, com a seleção direta, clicar nos pontos de ancoragem do objeto e modificá-lo, criando novas formas do objeto aqui na área principal. Bem, a outra ferramenta que eu vou explicar, eu vou pular essa aqui em forma de varinha. A de varinha vai ser interessante quando eu tiver algumas formas aqui pré-visualizadas. Então, eu por enquanto não vou mexer nela, vou para essa daqui de baixo. Essa daqui de baixo é uma ferramenta de laço. Ela me permite eu contornar, digamos, se eu quiser selecionar somente esse ponto que está aqui, com essa ferramenta eu seguro o botão esquerdo, eu vou fazer um desenho e largo. Automaticamente, somente esse ponto vai ser selecionado. Quando eu voltar para a minha ferramenta de seleção direta, eu posso movimentar só esse ponto. Ok? Bem, vamos ver um exemplo aqui. Vou desenhar uma outra forma aqui qualquer. Vou escolher aqui um círculo. Vou preenchê-lo com a cor amarela. A ferramenta varinha ela vai me permitir selecionar, quando eu clico, somente a ferramenta que contém aquelas características, no caso, preenchimento. Se eu clicar aqui, ó, nesse, eu seleciono só o círculo, porque o círculo está preenchido de amarelo. Eu cliquei na cor amarela, ele me preencheu só esse detalhe. Então, quando eu for mexer aqui com a varinha, ó, eu vou só modificar essa ferramenta. Se eu, com a varinha, selecionar a ferramenta na cor vermelha, somente ela vai estar selecionada. Quando eu for puxar aqui, ó, eu só puxo somente ela. Ok? Então, essas aqui são as seleções, né, que eu posso fazer dos subobjetos. E é interessante porque vocês, quando forem aprender a desenhar as formas, a utilizar as ferramentas de desenho de formas, vocês vão precisar dessa noção aqui de seleção. Bem, vamos ao próximo tutorial. Até breve, espero que tenha sido proveitoso. Grande abraço.